Bom dia a todos. Inicialmente, eu agradeço aos acadêmicos e ao Dr. Décio, da AME Mato Grosso do Sul, pela oportunidade de estarmos aqui falando sobre esse tema que nos é muito caro e considero de extrema importância para todos aqueles que estão inseridos na área de saúde. Vamos iniciar com a definição. Então, quando a gente fala em espiritualidade, muitas pessoas equivocam e confundem com religião. E espiritualidade é o termo mais adequado que nós utilizamos para introduzir o assunto no meio acadêmico, visto que, desta forma, nós podemos abranger a maior gama possível de pessoas envolvidas em segmentos religiosos diferenciados e até aqueles que não estão associados a nenhum sentimento religioso, nenhuma prática religiosa específica. Então, é definida como uma condição humana de buscar o significado para a vida, por meio de conceitos além do tangível, um sentido de conexão maior que si próprio, podendo incluir ou não uma participação religiosa formal. Isso é muito interessante porque nós nos deparamos no nosso dia a dia com pessoas que se dizem agnósticas, profissionais, colegas que dizem não ter nenhuma vinculação religiosa. Mas, a partir do momento em que nós colocamos para eles questionamentos acerca de o que você espera da vida, qual que é a sua dificuldade quando você está no seu dia a dia diante de um paciente terminal, eles ficam com aquela interrogação e vemos ali, identificamos que nasce um sentimento de negativismo. É o ponto no qual nós podemos entrar com algumas situações para que ele ali tire conclusões e arme todo um arcabouço para que ele possa, no seu dia a dia, tratar desses temas com maior naturalidade no seu exercício profissional. Inicialmente, eu coloco aqui, quando nós vamos entrar na base de dados da PubMed e colocamos a palavra espiritualidade, nós já abrimos direto com 6.310 artigos. Isto, assim, a cada dia aumenta um artigo, para que nós tenhamos em consciência que é um assunto que é estudado na atualidade, que, assim, os cientistas do mundo todo, independente do culto religioso, estão buscando essa associação com a ciência. Quando nós, por outro lado, passamos para as palavras fé, aqui cortou, ali seria prece e religiosidade, nós vamos, olha aqui, com fé, 5.049, 49.000 do ponto de vista de religião. Então, tem uma série imensa de publicações de cientistas do mundo todo abrangendo este tema. E aqui nós entramos com o estudo pioneiro da doutora Puchalski, que todo mundo já deve ter lido esses artigos da doutora, no Instituto George Washington, que ela criou de forma pioneira em 1992, na Escola Universidade de Washington de Medicina, esta disciplina no currículo médico de saúde e espiritualidade. E é interessante que a proposta do currículo são módulos que o aluno começa desde o primeiro ano da faculdade, desenvolvendo técnicas de elaboração como se fossem dinâmicas de enfrentamento, dinâmicas de discussão de casos clínicos, e, ao final de cada módulo, ele teria um módulo de avaliação. E é muito interessante que, nessa época, tínhamos 2% das escolas. Já em 2004, já estava aumentado o número para 40%. Então, a gente tem que agora 100 das 150 escolas de medicina dos Estados Unidos têm esse curso de medicina e espiritualidade. E aí a citação dela aqui, a espiritualidade é uma parte do cuidar de pacientes. Isso é muito importante, porque cada vez mais nós recebemos pela AME, naquele Fale Conosco que temos no site, ou então do site da AME Brasil, pessoas solicitando um catálogo de médicos espíritas.
Então, o que eles estão querendo com esses médicos espíritas? Tecnicamente, nós sabemos que não há diferença entre a nossa formação e do outro colega que não é espírita. Estudamos na mesma escola, buscamos os mesmos artigos, frequentamos os mesmos congressos médicos. É porque essas pessoas estão procurando justamente aquele olhar, aquela visão daquele profissional que reconhece a espiritualidade como importante no seu exercício profissional. Ou seja, essas pessoas estão carentes de que algum profissional chegue e aborde o seu sentimento de uma forma não orgânica, de uma maneira elaborada, não visando somente a prescrição de medicamentos. Que olhe no olho daquela pessoa que está à frente e ali reconheça um ser humano, que reconheça ali, identifique e diagnostique as suas necessidades, as suas limitações, que o incentive a promover seus enfrentamentos de melhor forma no dia a dia. Isso que eles estão buscando. E se aquele profissional que está à frente não atender a esta proposta, ele sairá de lá muitas das vezes frustrado. Ele vai sair com aquela prescrição, com 9, 10 itens, mas ele vai tomar o remédio de uma forma menos aderida do que se o médico olhasse para ele como um ser humano e colocasse para ele: olha, senhor ou senhora, essa medicação é importante para o seu diabetes, para a sua hipertensão arterial, para a sua doença coronariana, porque vai equilibrar uma parte da fisiologia do seu corpo, mas em associação a esse medicamento, é necessário que o senhor mude a sua conduta, que o senhor tome determinadas posturas diante da sua família, diante do seu colega de trabalho, diante das situações do dia a dia da vida, diante das notícias que se ouvem no jornal, de maior positividade. Que o senhor passe a enxergar o outro como o senhor mesmo, que o senhor possa ver que todos nós erramos, porque nós estamos em construção espiritual. Então, muitas das vezes, aquele equívoco que o outro comete para com o senhor ou a senhora é justamente para que você possa refletir no que você faria se estivesse na mesma situação que ele. Alguns, a primeira vez que ouvem assim, não gostam. Aí eles voltam depois, e aí eu penso assim, se está desacompanhado, eu falo assim, traga na próxima consulta o seu esposo, a sua esposa, ou então o seu sobrinho, alguma pessoa que more com o senhor. Aí volta com o acompanhante, aí já volta um pouquinho diferente. Aí eu dou o segundo start da consulta com relação a isto. Aí eu já vejo o acompanhante que já esboça um sorriso ou faz uma expressão diferenciada, diagnosticando que o problema daquela pessoa foi afetado. Aí eu já vi que ali tem um ponto por onde a gente pode caminhar. E a pessoa já teve um tempo de refletir, já abrandou um pouco o coração. E como que a gente tem a certeza disso? Eu tenho notado no dia a dia que nós temos para com os nossos pacientes, para com aquelas pessoas que Deus coloca na nossa vida para que nós cuidemos delas, um compromisso. Então, nenhum paciente, e tenho certeza disso, eu tenho certeza disso a cada dia que passa, não bate na minha porta por acaso. Eu recebo, como cardiologista, pacientes que não têm nada a ver com cardiologia. No início, eu ficava intrigada. O meu ambulatório já é muito cheio, já tem muito paciente, eu não tenho como marcar retorno, e me mandavam os pacientes psiquiátricos. Eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer com essa criatura? E não tinha nada, era um sintoma que não tinha nada. Aí eu ficava com raiva do profissional que mandava, assim, mas, em vez de ele trabalhar, ele fica mandando para uma especializada. E aí eu via que aquele paciente foi até mim, pela providência divina, porque eu seria a única profissional naquele circuito que poderia abordar o problema espiritual daquele paciente e reencaminhá-lo na sua estrutura de vida. Então, às vezes, até sem nós querermos, a espiritualidade coloca na nossa frente a oportunidade de nós realizarmos aquele trabalho. Necessita que nós tenhamos a sensibilidade para abarcar isto. E como é que nós vamos desenvolver essa sensibilidade? Nós desenvolvemos essa sensibilidade através de um recurso muito simples.
Nada como diz o Décio, de pegar e ler um evangelhozinho, fazer um pequeno evangelho no lar antes de começar as consultas. Porque tem dia que vem pacientes tranquilos, mas eu já notei, tem dia que parece que vira uma reunião de desobsessão. Aparece coisas do arco da velha, a gente não acredita. Então, assim, eu viro e falo assim com os amigos, agora vocês estão aqui, vocês seguram a onda, porque eu não posso sair daqui também mal. É uma confusão que a gente não acredita. Tem dia que vai um paciente consultar e ele leva a mãe, leva não sei o quê. Fulano está precisando também. Aí a gente olha a cara da criatura, a criatura está destruída, não dá para mandar voltar. E aí? Vamos ter que abrir o espaço para aquela pessoa. Aí tem dia que vai uma família que são todos esquizofrênicos. Como é que atende uma família toda esquizofrênica de uma vez só, e eles marcam tudo junto, porque é mais fácil de ir todo mundo na mesma condução. Aí vai o esposo, a esposa, a mãe do marido, porque ele viu que ele foi tratado, aí ele viu que a mãe tem a mesma doença. Porque eles têm, na intimidade, a noção da patologia familiar. Eles sacam isso. E aí, naquele momento, ele falou assim, ai, doutora, minha mãe também tem um problema de pressão, mas não é a pressão que ele quer que eu olhe, é a dificuldade que ele já identificou que é dele e que é também da mãe dele. Neste momento, o profissional ele tem que saber do seguinte, nós não estamos sozinhos. A principal coisa que qualquer profissional da área de saúde que está no meio, que fala que é médico espírita, é ele saber que nunca ele está atuando sozinho. Tem uma equipe de médicos conosco, e essa equipe são colegas com os quais nós comprometemos para poder caminharmos juntos. E ali eles estão, muitos, aprendendo com a gente, tem uma equipe que conosco aprende, e tem uma equipe que nos dá suporte. Então, nós não estamos ali sozinhos. Às vezes, coisas que eu não sei, me dá um insight ali naquela hora, vou encaminhar esse paciente para fazer isso. E vem aquele diagnóstico que eu falei, gente, de onde que saiu isto? É a espiritualidade que nos utiliza como canais. Então, a primeira coisa que eu acho que o profissional da área de saúde precisa de ter, que não é frequente ultimamente, é humildade. Não se chega ao patamar da sabedoria sem humildade. Por isso que tem as duas asas. O conhecimento técnico é importantíssimo. Eu tenho que saber qual é o melhor medicamento para aquele paciente. Mas, se eu não tenho amorosidade, aquele medicamento não tem lastro. André Luiz já colocou na sua literatura que os medicamentos têm um componente espiritual. E o componente espiritual daquele medicamento vai com o fluido do médico, do profissional de enfermagem, do profissional de fisioterapia, do atendente, aquele atendente que está lá na comissão de frente pegando os pacientes, também já é um agente de saúde. Então, é nossa obrigação conduzi-la também, colocar nela amorosidade, trata o fulano assim, que fulano é mais difícil. Então, quando ele chegar, não conversa muito, não, coloca ele na frente, porque ele vai aprontar confusão lá na sala de espera. São coisinhas simples que nós vamos modificando a psicosfera da nossa sala. Eu tenho muito paciente do meio espírita, porque eles acabam, aqueles médiums, tudo, eles não vão nos convênios. Médico do convênio, aquela coisa toda, e vão lá no público. E aí teve um paciente que chegou lá e falou assim, nossa, essa sala sua aqui é cheia, hein? Falei assim, graças a Deus. Ela precisa estar cheia, porque eu sozinha não dou conta dessa situação. A humildade de reconhecer que eu tenho uma formação, eu colaborei, exercitei, fiquei ali firme, fiquei noites a fio, ali me preparando para ser médica. Mas, atrás disso tudo, tinha uma retaguarda. Eu não teria sido médica se eu não tivesse o compromisso com a medicina. Eu não teria chegado até aqui se eu não tivesse tido a outorga de desenvolver essa determinada tarefa. A partir do momento que aquele estudante que está começando tem essa consciência, ele vai dar um novo tônus à sua profissão. Porque eu sempre falo com os alunos, eles chegam com muitos ímpetos e querem ver isso tudo, e querem ler artigo, e lê um artigo hoje, e acha que aquilo é tudo, é a última palavra da medicina. Aí eu viro e falo assim, olha, diretriz é ótimo, excelente, porque você precisa de saber a diretriz. Mas a gente não pode cortar o paciente em pedacinho para ele caber no item da diretriz. Porque cada um é um.
Então, para um eu vou fazer o que está na diretriz e para outro eu vou desrespeitar a diretriz com muita tranquilidade, porque ela não está de acordo com aquele ser imortal que está diante de mim. Outra situação, é muito importante que nós colhamos a anamnese, porque o que acontece? Aquela questão de a gente dar, igual ontem foi falado, os 16 segundos para o paciente falar, isso é dantesco, porque tem paciente que só quer falar. Porque ele tem uma demanda muito grande e ele já está vindo de uma série de ambulatórios em que não foi dada a oportunidade dele falar. A hora que ele começa a colocar a problemática, o médico falou assim, já vem, a consulta tem que ser rápida, então ele já termina a receita e já despacha o paciente. Outros nem colocam a cadeirinha para o cliente sentar. Então, quando é assim, o paciente chegando com essa demanda, nós precisamos de observar. E é lá no começo do estudante que a gente já torce com coisas educativas. Eu costumo ser um pouquinho severa com os alunos, porque é postura, é como se coloca diante do paciente, até roupa eu falo. É igual a professora primária. Aí tem uns que, no princípio, ficam meio assustados. Outros assim, não, nós somos profissionais, nós não vamos ser retrógrados, mas, assim, a gente precisa de ter uma postura diante do nosso paciente para que ele confie em nós. Se eu chego de qualquer forma, se eu não coloco uma corrente ideológica para ele não vai me aceitar. Ele precisa de confiar, ele precisa de reconhecer ali, não aquela autoridade que impõe, mas aquela autoridade de amor que fala e fala com propriedade. Aí é diferente. E isso tudo nós podemos evidenciar quando nós pegamos aqui toda essa literatura do Dr. Harold Koenig. É o primeiro livro que eu acho que todo estudante deve ler, que é a Espiritualidade no Cuidado com o Paciente. Porque ali tem as dificuldades que todos nós passamos para poder colocar na nossa anamnese a espiritualidade, porque não é fácil. Nós temos uma demanda muito grande, temos que fazer toda a parte técnica, temos que solicitar exames, temos que preencher relatórios, tem que muitos formulários para preencher, e ainda precisa de ter um tempinho para que nós abordemos a espiritualidade. Então, se nós não nos esforçarmos, se não quisermos vencer a nossa barreira, porque quando a gente toca no problema do outro, na verdade, a gente está tocando no nosso. É na nossa dificuldade de enfrentar. É muito mais fácil eu não ver a dor do outro, porque aí eu não preciso de tocar na minha também. Porque a problemática pode ser diferente, mas o desdobramento daquela problemática é a mesma para todos os seres humanos. Não nos equivoquemos com relação a isto. Então, quando nós não temos a condição de abordar, é porque nós estamos fugindo. Então, a espiritualidade na prática de saúde, na prática do estudante, é, antes de tudo, a formatação da espiritualidade para o profissional. Não adianta ser espírita. Nós cansamos de ver pessoas que falam que são espíritas, que frequentam o centro, mas o espiritismo fica lá no centro. Ele é médico, espírita, estudante de medicina e espírita. A hora que ele está lá dentro da academia, ele é um profissional técnico. E isso é muito compreensível porque existe um preconceito grande. A gente tem que se fazer respeitar. Eu sou e pronto. Deixa as pessoas falarem. Desqualificar, isso nos desqualifica? Não. A gente sabe o que a gente quer, a gente sabe por que nós estamos ali e por que nós devemos fazer. Então, isto basta. Não tem que achar que, se você vai falar de religião para um paciente, você está sendo menos. Uma coisa é você impor a religião, outra coisa é você falar de religião. Nós podemos falar de forma ecumênica, por isso que a espiritualidade, na anamnese, o cabeçalho, tem lá natural, reside, ocupação, casado, estado civil e religião. Porque naquele primeiro dia, talvez, você não possa falar com o paciente sobre religião, porque ele está querendo que você seja o médico. Então, peça o exame, examina delicadamente, faça algumas perguntinhas assim, meio subentendidas, para poder tomar o perfil daquele paciente. E, no retorno, já vai caindo em cima da situação, da problemática, daquilo que ele apresenta, porque ele já tomou uma certa confiança naquele profissional que está diante dele. O livro de Religião e Saúde, esse livro,
Eu acho que ele só tem em inglês, ele não tem em português. Mas esse livro é muito útil para que nós recolhemos referências, algumas indicações de como conduzir o acompanhamento daquele paciente do ponto de vista da espiritualidade. O Dr. Koenig coloca o coping religioso, que é a maneira como a pessoa enfrenta as suas situações adversas. Então, ele coloca 2 tipos de coping, o positivo e o negativo. Então, o positivo é quando a pessoa utiliza o conhecimento da sua religião, e esse conhecimento surta como uma forma de positividade para ele superar aquela situação. Este é a forma pelo qual nós podemos atuar em cima daquele paciente para que ele utilize a sua religião de forma a superar as suas adversidades. Devemos tomar muito cuidado para que isso não se transforme na forma negativa. E isso é muito interessante, porque eu já tive a oportunidade de ver pacientes espíritas que utilizam a lei de causa e efeito de uma forma negativa, pejorativa. Ou seja, essa minha doença é um castigo, é o meu karma, e eu tenho que expurgar isso até o fim. Então, às vezes, é muito difícil nós desarticularmos esse sentimento de culpa para que ele possa ter o benefício adequado daquela doença que chegou para que ele modifique o seu status de vida. Isto tem uma significação muito grande, porque o sentimento de culpa ele atua a nível perispiritual, promovendo zonas de desarmonia no funcionamento dos chakras. Então, às vezes, aquela doença ela é para desenvolver um determinado chakra no ponto de vista de reorganizá-lo diante das suas situações, tanto do passado quanto da vida atual. A partir do momento em que ele entra no sentido de retroalimentação negativa, ele não só desarmoniza aquele chakra que precisava de ser organizado, como também ele desorganiza outros chakras, promovendo o aparecimento de pessoas, de espíritos desencarnados que vão locupletar com aquela situação, formando um condomínio obsessivo. Então, todas as vezes que nós temos pacientes religiosos, nós precisamos de tomar um cuidado muito grande. Eu sempre tomo um cuidado maior, às vezes, do que com aquele agnóstico. Porque muitas das vezes ele leva para o lado punitivo e ele não consegue encarar a doença como uma forma de cura. Nós devemos passar isso para os pacientes. É um período breve, é cura, colocar nele as noções de que a vida, mesmo que ele não tenha a noção do espírito, colocar para ele a noção da vida como um contínuo de aprendizado. Então, peguemos, cada um tem no seu conceito de religião a noção da vida eterna, a noção de Deus cuidando. Então, coloquemos assim, Deus faria para nós algo que nos seria prejudicial, que Ele não pudesse em algum momento intervir. Naquele momento, nós podemos colocar para aquela pessoa um alento e a esperança. O nosso papel, principalmente diante de pacientes terminais. E o paciente terminal não é só o paciente com câncer, é o paciente que está numa sessão de diálise, é um paciente que tem uma insuficiência cardíaca grave, é um paciente que tem uma doença respiratória grave. Todos esses são pacientes terminais. E todos eles precisam de ser alimentados na esperança no dia a dia. Aqui colocamos de novo por que os pacientes usam as crenças para superar doenças e como que isso é importante. Olha aqui, 80% dos entrevistados recebem grande conforto e suporte nas crenças. De acordo com o Koenig, 90% deles usam a religião e 40% relata que o coping religioso é a forma mais importante. E nós temos estudos de doenças cardiovasculares, doenças crônicas, mostrando quanto que isso é importante.
importante. Nós temos aqui esse artigo, ele está citado no livro do Dr. Cônego, falando sobre a interleucina 6, mostrando como que ela está relacionada à reação aguda de estresse, de doenças cardiovasculares, de depressão, doenças osteomusculares, neoplasias e doenças de Alzheimer. E aqueles pacientes que tinham uma participação religiosa adequada conseguiram efetivamente ter uma neutralização desse quadro. Outra coisa que é muito importante, a gente trabalha em hospital. Hospital, de uma maneira geral, a maioria dos hospitais não tem um grande acesso para que grupos religiosos ali atuem. É a chamada capelania espírita, que seria um grupo religioso multidisciplinar que levaria o conforto àquele paciente. Então, muitos pacientes que têm um suporte religioso em casa, na sua comunidade, e recebem uma hospitalização e fica cronicamente internado, ele perde esse suporte. É o momento em que ele cai na falência da depressão. Isso a gente vê nas enfermarias, os pacientes renais que ficam muito tempo ali naquele sistema de organização, aqueles pacientes que estão nas unidades de terapia intensiva, que ficam ali durante períodos muito longos, naquele ambiente fechado, hostil, ouvindo muitas das vezes conversas indelicadas dos profissionais da área de saúde, muitas das vezes estão em coma, e aqueles profissionais materialistas, não sabendo da existência do espírito, ali colocam piadas. Alguns profissionais que têm a obrigação do cuidado para com aquele paciente, ao tratá-lo, não tratam com a dignidade que eles mereciam. E nós temos um caso no Distrito Federal de uma senhora que retornou após uma internação no CTI de um grande hospital lá e procurou a enfermeira tal. Ela falou assim, eu quero falar com essa enfermeira. Ela chegou lá e falou assim, olha, eu nunca vi uma pessoa tão cruel e desumana como você. Você não deveria trabalhar aqui nesse local. Ela fez uma documentação por escrito, porque ela ficou 30 dias em coma no hospital. E ela viu e observou todos os maus tratos daquela profissional para com ela. E ela se sentiu na obrigação de ir lá e expor. Então, são fatos que, assim, para que a equipe atente o quanto que é importante respeitar aquela pessoa que ali está. Está em coma, mas é um corpo, é um ser humano, tem uma individualidade, tem um sentimento ali presente. Então, se a ciência fala que o coma não tem nenhuma reação cerebral, e para a ciência tudo está no cérebro, nós sabemos que não está. E nós precisamos de sensibilizar esses profissionais através de artigos, de trabalhos que nós temos sobre EQM, sobre a sobrevivência da alma, e não são poucos artigos. Levar a ter esses profissionais simpósios para que eles tenham um olhar diferenciado. E quem pode fazer isso muito bem, sabe quem são? Os acadêmicos. Que acadêmico, interno, eu tenho um aforismo que eu falo, interno é um inferno. Porque o interno, ele instiga o profissional. Se o interno chega e fala assim, mas doutor, artigo tal, aí o doutor fala assim, eu não sei se artigo o interno sabe. Aí ele tem que ir lá, porque no dia seguinte ele tem que mostrar, porque a gente é prepotente mesmo. Aí, se o interno chega e fica cutucando naquele intensivista, naquele profissional, olha, tem isso e aquilo, leva o artigo para o profissional ler, insiste com ele. O acadêmico tem essa função. Eu acho que vocês que estão entrando agora na medicina estão muito melhor do que quando eu entrei há 30 anos. Porque, na minha época, eu não tinha essa facilidade, não tinha um profissional que ia me ouvir, eu ia ser achincalhada se eu fosse. Hoje, não, vocês já têm abertura e vocês têm o ímpeto e maior liberdade para falar isto. E aí vocês chegam colocando o interno, o acadêmico, ele tem este dever de impulsionar o movimento dentro da universidade. Que aí, aqueles médicos espíritas que estão lá, em cima do muro, tentando se camuflar, obrigatoriamente eles vão ter que aparecer naquele momento. Então, este é um papel muito importante para vocês. E aqui eu coloco a fala de Arnoldo Tombi, que, né, as minorias criativas que associam a fé com a razão. Porque é impossível a gente ver só o paradigma materialista. E isso nós temos a física, que chegam com conceitos de movimento descontínuo, da interconectividade, da não localidade, a consciência influindo nos eventos. Quando nós temos todo este arsenal de artigos técnicos elaborados dentro dos critérios da metodologia científica, nós podemos falar de uma maneira mais clara e
atingir a esses profissionais que só entendem essa linguagem. E aí tem essa fala da doutora que eu acho muito interessante, que especialistas passam a enxergar o ser humano de uma forma integral, conectada a uma imensa rede invisível, que é as coisas do micro ao macrocosmo, e não tem nenhum reconhecimento, nenhum medo de reconhecer a complementaridade entre ciência e religião, valorizando, assim, a integração da espiritualidade à vida humana. Trago aqui o Dr. Herbert Benson, que é um cardiologista da Universidade de Harvard, que tem lá esse Instituto Mente e Corpo, que é muito interessante, que é práticas de meditação. E eu fiquei sabendo, parece que foi ontem, vocês fizeram uma prática aqui de meditação aos moldes do Dr. Herbert Benson. Então, são práticas que nós podemos trazer para o nosso paciente. Não precisa trazer toda a técnica do Herbert Benson, que é lenta, é muito extensa, mas coloquemos módulos de acordo com a assimilação de cada paciente, para que ele tenha um minuto, que ele se dedique à sua prática de olhar para dentro de si. E estimulemos os pacientes a fazer o evangelho no lar. Cada um dentro do seu segmento religioso. Então, assim, se é evangélico, abre lá o Novo Testamento no momento tal e leia escondidinho e pense naquele seu filho que é problemático, naquela situação com seu marido ou sua esposa, etc. Se a pessoa é católica, é devoto de a Virgem Maria, tem a imagem da Virgem Maria em casa? Não tem não. Então põe a Maria poderosíssima, mãe de Jesus, acenda a velinha para Maria, põe um copinho de água, e ali, naquele momento, você vai ter a resolução da sua situação, porque a pessoa precisa de acreditar que ela tem alguém que vai cuidar dela. Esses pacientes, eles precisam disso. Eles vão ao médico buscando o cuidador. Muitos pensam que vão lá buscar o remédio, mas, na verdade, no íntimo, eles estão buscando o cuidador, aquele que vai direcionar a sua vida. E nós podemos fazer isso, colocar para eles diretrizes, normas, para eles poderem sair daquela situação na qual eles se encontram. Eu trouxe esse livro que eu recomendo a todos os alunos, chama A Arte Perdida de Curar. Esse livro é um livro que a gente tem que fazer solicitação, que ele é esgotado. Bernard Long é um cardiologista e é discípulo do Dr. Levine, quem estuda fisiologia, vê lá aquela classificação de arritmias, e ele que foi o idealizador do aparelho de cardioversão. E esse livro é muito interessante, que ali ele coloca, esse livro é da década de 60, ele coloca como que a medicina precisava de mudar o seu paradigma, como que o médico precisaria de sair daquela situação de examinar o paciente, pedir muitos exames, que nós vemos isso todos os dias. Pede muitos exames, a história é cada vez mais curta, o exame físico é inexistente, que o médico atualmente ele não está querendo saber de examinar, não precisa. Não precisa de auscultar o coração, porque eu vou pedir um eco, o eco vai me falar que o sopro, o que é, de onde que é o sopro. Eu não preciso de fazer uma ausculta pulmonar, porque eu peço uma tomografia, nem raio-x de tórax. Eles nem pedem raio-x de tórax mesmo, isso é obsoleto, é tomografia. Então, ali o Dr. Bernard Long chama atenção para isso. Ele conta um caso muito interessante, que eles faziam a visita e aí eles passando na beira do leito, tinha uma paciente que tinha um quadro de estenose tricúspide muito grave. E essa paciente, ela estava ali internada, já estava compensada, já estava em ponto de alta. E eles, ao passar a visita, abreviaram, falaram, essa é uma paciente num quadro de ET. Ponto, bastou isto. Essa paciente, à noite, desenvolveu um edema agudo dos pulmões. De manhã, eles chegaram, e aí a paciente estava grave, e eles perguntaram, o que aconteceu com a senhora? Eles conseguiram fazer um equilíbrio do estado hemodinâmico. Ela falou assim, quando vocês passaram na visita e disseram que eu tinha ET, estágio terminal, eu achei que já tinha chegado a minha hora. Então, até o que nós falamos, nós precisamos de ter cuidado. Porque eles ouvem de acordo com a sua angústia, com a sua ansiedade.
Então, a essas visitas, eu não gosto muito de fazer visita à frente do paciente, apesar de que a maioria dos locais eles gostam. Então, a gente às vezes fala coisas que para nós é muito simples, muito corriqueira, e para aquela pessoa não é. Porque ela está angustiada, ela está focada naquele estresse que ela está ali, que não tem mais solução. Uma palavra que nós colocamos, ela pode ser mal interpretada. Esse livro do Dr. Herbert Benson, que é Medicina Espiritual, que ele elenca todos aqueles circuitos lá do processo da meditação, de como o paciente pode ser abordado na sua prática, não só física, como na prática de alimentação. Ele orienta a questão da alimentação, orienta a questão da higiene. É todo assim, um tratado de cuidados ali do estilo de vida do paciente. E aqui eu trouxe esse artigo, que é de 88, mas que eu considero muito importante. O Dr. Randolph Beards é um cardiologista que fez um trabalho com pacientes em unidades coronarianas com relação à prece, ação de prece à distância, e que eles tiveram uma melhora significativa. E a gente, às vezes, esquece de incentivar as pessoas a orarem. Isso é muito importante, familiares. Quem está em UTI, às vezes a gente passa a visita, a gente diz tanta notícia ruim lá para os familiares, e esquece, fala assim, olha, o quadro é grave, a medicina realmente, os recursos são muito poucos aqui diante desse quadro, mas sempre há uma esperança. Porque a gente precisa de dar um alento às pessoas. Elas precisam saber que elas podem lutar. E aquela luta pode ser tanto para reverter o quadro, mas também para promover para eles e para aquele familiar, talvez, o desenlace da maneira mais tranquila que aquele grupo familiar necessita. Esse aqui é um artigo que está na revista de hipertensão, que é a publicação do nosso Luquete, falando sobre a hipertensão relacionada com aqueles pacientes que têm um segmento de qualquer conceito religioso. Paciente que vai à igreja, que é assíduo, ele tem uma melhor aderência, ele tem menos eventos, é um paciente que tem um segmento adequado, e isso foi nesse estudo que eles fazem, que é do 14.475 pacientes. Aqui eu coloco esse que é fundamental, que é do ano passado, que foi o maior artigo que a gente tem foram colocados estudantes de medicina e eles responderam os questionários relacionando a espiritualidade religiosa na sua vida, como que aquilo era importante. A estatística foi muito significante, porque 80%, 90% colocaram a importância disso no dia a dia para si, para o trabalho, para o desenvolvimento e para a formação. Então, esse artigo ele coloca aqui o seguinte: não tem mais volta. Os alunos precisam de tomar este caminho. Essa que é o grande mote de todos aqueles que estão entrando agora na universidade, que estão agora na faculdade de medicina. Eles estão reencarnando para isso, para poder desenvolver esse trabalho em si, não é para os outros. A gente precisa saber que assim, nós estamos fazendo por nós, é a nossa melhoria. E aqui eu estou colocando, ainda tem dois aqui, que aqui tem André Luiz e aqui tem o Dr. Herbert Benson. Eu coloquei essa frase de André Luiz, que é assim, a medicina ela vai ser muito diferente no futuro, porque nós precisamos de entender cada vez mais a extensão e a complexidade dos fatores mentais nas doenças do corpo físico. A gente tem Dr. Bezerra de Menezes, André Luiz, e temos os médicos encarnados, que são aqueles que vão dando para todos nós a diretriz. Olha, é por aqui o caminho. Nós precisamos de colocar na nossa formatação técnica a extensão do ser integral. Só desta forma que nós vamos conseguir realizar a verdadeira medicina do século XXI, aquela medicina que vai introduzir para todas as pessoas a construção da sua saúde nos diversos aspectos. Aí sim nós podemos falar que nós vamos estar trabalhando em consonância com a equipe espiritual que, durante muito tempo, aguardou que a medicina tomasse esse rumo. Agradeço a todos pela oportunidade de estar aqui e que todos aproveitem para estudar bastante.